Meus amigos, com o gol de Pedro, dele. O Flamengo vence o Fluminense no Maracanã, encosta no Cruzeiro e está na briga pelo título com um jogo a menos. O Wesley, hoje é o dia do Flamengo decidir se fecha com a Roma da Itália por 25 milhões de euros. É isso mesmo. E o mercado da bola, Carrascal, Castelanhos e lateral para o lugar do Wesley, eu vou falar tudo com você agora, aqui no canal Flariete Portugal. Flamengo Clube Internacional. Você curte aqui com Flariete Portugal. Fala nação, aqui de Portugal, falando do nosso Mengão. Saudações rubro-negras a vocês, meus amigos aí no Brasil, aqui na Europa, aqui em Portugal e por todo o mundo. Saudações rubro-negras. Meus amigos, vocês estão aqui no nosso canal Flariete Portugal, onde eu vou trazer todas as informações desse jogo do Flamengo com o Fluminense no Maracanã. Um jogo horroroso, meu amigo. É muito ruim o jogo, mas o Flamengo venceu e chegou próximo ao Cruzeiro e com um jogo a menos, podendo aí disputar o título do Campeonato Brasileiro. Um jogo complicadíssimo. Fluminense recuado com 3 zagueiros e o Flamengo não conseguia furar as linhas do Fluminense. Mas quis a história que isso mudasse com a entrada do artilheiro de Deus, Pedro. Entrou e fez a diferença. Entrou sim, depois dessa polêmica toda, depois de 8 dias que ele foi afastado, a polêmica da entrevista de Felipe Luiz, que Pedro estava fazendo corpo mole, ficou afastado e quis assim, Deus e o destino, que ele entrasse e fizesse o gol da vitória do Flamengo, que colocasse o Flamengo de novo aí na briga pelo título, 3 pontos atrás do Cruzeiro, mas com um jogo a menos. É isso mesmo, meus amigos, essa história eu vou contar para vocês, que o Fluminense jogou muito atrás, muito recuado. O Flamengo conseguia pressionar, como sempre, né, gente? O Flamengo faz uma alta pressão, o Flamengo parte para cima do adversário, joga no campo do adversário, mas com dificuldade para fazer gol. Plata machucou logo no aquecimento, teve uma contusão, que deve ficar de fora de novo, mais uma vez. Então o Flamengo tentava e não conseguia. E a gente precisa de um artilheiro, de um goleador como Pedro, para furar essas linhas, um cara que retém a bola, que consegue segurar o adversário. Nós precisamos desse cara, porque a bola gira e não tem quem faça os gols. Não tem, meus amigos. Então o Flamengo não é lugar de picuinha, de briga, de vaidade. O Flamengo está acima de Felipe, de Boto, de Pedro, acima de todos, acima de Bap. Então acaba com essa picuinha, resolve esse problema dentro do Flamengo. Isso não pode continuar. A partida foi horrorosa. E o Fluminense ainda assim teve mais chance de gol que o Flamengo, que vinha no contra-ataque. Teve alguns chutes, nada anormal. Então foi um jogo cansativo, sonolento, mas o Flamengo saiu com a vitória, que é o mais importante. Mas você percebeu que foi depois da entrevista do Felipe, depois do jogo contra o São Paulo, que foi um excelente jogo do Flamengo, que a produtividade do time caiu? E eu ainda vou falar sobre isso aqui nesse vídeo. Então fique até o final, porque eu vou contar bastidores de dentro do Flamengo, coisas que estão acontecendo lá dentro. Eu vou contar para vocês ainda nesse vídeo. Mas antes eu vou falar de Wesley, que hoje é o dia D, o dia da decisão do menino e do Flamengo. Se aceita a proposta da Roma e vende o Wesley por 25 milhões de euros, mais 5 milhões em meta, totalizando 30 milhões de euros. Você acha que o Flamengo deve fechar esse negócio e deve vender o Wesley para a Roma da Itália? O Wesley vai embarcar já, porque hoje é o dia da decisão. A Roma deu até hoje à noite para que o Flamengo tomasse essa decisão, para que o Flamengo resolvesse se quer ou não negociar o Wesley. Eu acho que é um bom negócio. A gente sabe que o Wesley está sendo visado já há muito tempo, muitas procuras. Teve proposta do Zenit, mas não agradou o Flamengo. E outros times que vieram, Atalanta. Então o que você acha? Chegou a hora de vender o nosso lateral?
sendo que não tem lateral no mercado. E eu vou falar tudo isso também do mercado da bola. Wesley, boa sorte, que você tenha muito sucesso na Europa. E você, o que acha? O Flamengo fez certo? Hoje é o dia. Vende, assina e o menino vem embora? Você que fala aí nos comentários. E o mercado da bola, meus amigos? Eu vou começar falando da Lazio, com o Castellanos, que disse em nota que não recebeu propostas do Flamengo. Aí você vai para o Dinamo, que também disse que não recebeu propostas do Flamengo. O que está acontecendo? A gente sabia que o Wesley ia sair. Houve propostas pelo Wesley desde 2023. A gente sabia que ele ia sair. Já tem jogador mapeado? Eu quero que você me diga o que está acontecendo dentro do Flamengo. Porque as informações que eu tenho é que ninguém aguenta mais esse dirigente. Um dirigente que veio para mudar o Flamengo e até hoje não fez absolutamente nada. Pelo contrário, desagregou o time, trouxe contenda com prints vazados. E cadê a competência desse diretor que diz que é um negociador de jogadores, negociador no futebol? Até o momento nós só vimos besteira, né? Com todo o respeito ao Juninho, não tem condições de jogar no Flamengo. Ele participou da jogada do gol ontem, participativo, muita vontade, mas não tem condição de ser um jogador do Flamengo. Tati Castellanos, não chegou proposta. Carrascal não chegou proposta. Ia trazer Mickey. Com todo respeito, não sei nem quem é o Mickey. Meus amigos, quem é esse José Boto? O que ele está fazendo no nosso Flamengo? Foi a entrevista do Pedro foi bem clara. Não estou falando quem está certo e quem está errado. Para mim está todo mundo errado. Porque o Flamengo está acima de tudo. Está acima de todos os três. E até acima do BAP, que é o presidente do clube. O que está acontecendo dentro do Flamengo? As informações que eu tenho é que ninguém mais aguenta esse dirigente, que veio para resolver os problemas, que veio para contratar, mas que joga essa confusão toda. Pedro, em entrevista ontem, disse que espera o reconhecimento do erro, que até hoje não veio. Ele errou, ele soltou um print, ele soltou conversas com um jornalista que botou os prints no ar. E ele não foi até o Pedro, um dirigente que desvalorizou o ativo do clube, pedir desculpas, reconhecer o seu erro, e que ainda vem fazendo mais coisas que vários jornalistas têm criticado essa pessoa. Não só jornalistas, pessoas de dentro do clube. As informações é que o clima é muito ruim com essa pessoa. José Boto, que veio para ser o diretor de futebol que ia profissionalizar. Eu só vejo infantilidade e erros um atrás do outro. Flamengo é diferente, Flamengo é bomba, explosões a todo tempo. Esse dirigente que veio para mudar a situação do futebol do Flamengo, ele tem complicado, porque ficou uma situação ruim. A gente sabe que o clima entre Pedro e Felipe é muito ruim. Não estou falando que Pedro está certo, não estou falando que Felipe está certo, e muito menos José Boto. Esse sim tem que reconhecer os seus erros. Muita incompetência, não contratou ninguém. Notas de clubes negando que chegou proposta, jornalistas insatisfeitos. Contratou jogadores e queria contratar outro que não tem condição de jogar no Flamengo. Ele está pensando que está onde? Esse homem ele ganha, gente, quase 90 mil euros por mês. E qual o trabalho desse homem no Flamengo até agora? O que ele tem feito? Ele tem colocado a discórdia no grupo que está sendo levada para o campo. O Flamengo em campo está caindo. Depois do jogo contra o São Paulo, fez uma péssima partida contra o Santos. E ontem mais uma péssima partida. E nós precisamos do nosso centroavante. E ele não vale apenas 15 milhões de euros, como ele falou. O Flamengo não é lugar de briga de picuinha, o Flamengo está acima disso.
tem que ter profissionalismo. O Pedro tem que ser profissional, o Felipe tem que ser profissional, e principalmente esse dirigente de futebol que veio para o Flamengo dizendo ser para profissionalizar o futebol do Flamengo, por conta que Marcos Braz não era um dirigente profissional. O que está acontecendo? Isso tem que acabar. Essas picuinhas têm que acabar, porque a gente precisa disputar os títulos esse ano. Acabou a palhaçada. O Flamengo é maior que tudo isso. O BAP tem que tomar providência. Agora não temos substituto para o Wesley. Isso é uma reclamação do Felipe, que sabia que o Wesley ia ser vendido e até hoje não tem lateral mapeado. Isso é uma reclamação do Felipe, sem informação. Felipe está indignado de até hoje não ter um substituto para o Wesley. Ou alguém mapeado, alguém pelo menos conversado. Esse homem está sentado dentro do Flamengo, ganhando quase 90 mil euros. Para quê? Eu pergunto para vocês, para quê? E eu vou perguntar de novo, vocês estão satisfeitos com esse diretor de futebol do Flamengo, José Boto? Deixa nos comentários a sua opinião. Qual a nota você dá para o trabalho dessa pessoa? Porque está desagregando o time, está trazendo a discórdia para o time e não está fazendo o seu trabalho de contratação e negociação no mercado. Até agora não tem nada. Perdemos Gerson, vamos perder o Wesley, e cadê os jogadores dentro do Flamengo? Então deixa a sua opinião nos comentários, fala o que você acha do trabalho desse cidadão aí. Meus amigos, eu quero convidar você também a entrar no WhatsApp do Fla React Portugal. Eu vou deixar o link aí nos comentários fixados. Entra lá, tem bate-papo, tem notícias do Flamengo, tem resenha e vamos falar de Flamengo. Entra lá, eu vou deixar o link aí para vocês. Eu vou ficando por aqui, meus amigos, e gostaria de pedir para você se inscrever no nosso canal. Deixa o seu like, aciona o sino da notificação para você ficar por dentro dos nossos vídeos. Compartilhe o vídeo nas suas redes sociais e até a próxima, nação rubro-negra, e vamos chegar à liderança do Campeonato Brasileiro. Um abraço a todos.